Muito bem, né? Então sejam aí todos bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia, nosso projeto Filosofar. Afinal, filosofar é preciso sempre. Né? E nós vamos falar aqui de um assunto que está no capítulo 14 do nosso livro, que o livro também está disponibilizado aí no Google Classroom, tá? E o tema é filosofia moderna. Nós vamos falar sobre a nova ciência e o racionalismo. Claro, se nós vamos falar aqui de nova ciência, existia, então, uma ciência antiga, não é? Então, nós vamos ver aí brevemente como era essa ciência antiga e como, através do racionalismo, surge essa nova ciência. Vamos ver, é claro, o que é também o racionalismo. E por falar em racionalismo, nós temos aqui uma frase do filósofo René Descartes. Olha só o que ele diz, né? Percebi que todo saber que eu procurava podia ser encontrado em mim mesmo ou no grande livro do mundo, que é a nossa mente. A mente humana é o grande livro do mundo, não é? Porque nós temos aí uma capacidade de raciocínio imensa. Foi através do raciocínio que surgiu aí o celular, o computador, a televisão, o rádio, a imprensa, a máquina copiadora, o Xbox, né? Então, tudo isso surge através do uso da razão. Por isso, o racionalismo, ou seja, valorizar o uso da razão, buscando fugir da ignorância. Então, veja bem, ignorância, quando nós falamos, tem gente que pensa assim, né? Ignorância é aquela pessoa rude, aquela pessoa desbocada. Não, ignorância em filosofia é o desconhecimento da verdade. É a pessoa que não gosta de ciência, né? Então, esse é o ignorante. Então, a razão nos ajuda a sair da ignorância e conseguir o conhecimento verdadeiro. Tá bom? Então, nesse sentido, o que vamos aprender no dia de hoje? Nós vamos aprender qual é a realidade fundamental de tudo o que temos. Qual é a realidade fundamental? Vamos procurar entender também qual é o nosso lugar no universo. Qual é o lugar do ser humano no universo? Vamos ver aqui, olha. Quais são as bases para se obter um conhecimento verdadeiro? Será que a base para o conhecimento verdadeiro são fake news? Claro que não, né? Então, como não cair, né, nessa pegadinha do fake news, por exemplo, né? Ou como se tornar uma pessoa mais sábia? Vamos ver o que os filósofos nos ajudam aí nesse sentido. E, claro que estamos falando de racionalismo, nós temos que pensar um pouquinho na ideia de Deus, né? Quem é Deus? Deus, ele é algo imanente ou é algo puramente transcendente? Ou seja, Deus, ele está aqui entre nós, ou será que Deus está lá no céu, observando tudo e dando risada ou chorando com os nossos problemas, tá? Essas são aí as principais questões apresentadas pelo pensamento dos filósofos racionalistas. Vamos lá, então? Bom, vamos mergulhar aqui nessa aventura chamada Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vem logo após a Idade Média. Na Idade Média, nós tínhamos, como vocês devem ter estudado em história, ou vão estudar ainda, na Idade Média, nós vimos que o conhecimento ele estava centralizado com a Igreja Católica Romana. Por que a Igreja Católica Romana? Porque só existia ela de igreja cristã. Ainda não haviam as religiões protestantes. Só tinha a Igreja Católica Romana.
E a Igreja Católica Romana, ela tinha poder ideológico, ela tinha poder político e tinha o poder econômico. Então, todo o conhecimento estava nas mãos da Igreja, e a Igreja só liberava aqueles conhecimentos que eram importantes para ela, não é? Quando vem a Idade Moderna, com um dos principais filósofos, que foi aí René Descartes, então surge uma nova concepção de ser humano, ou seja, a gente passa a ver o ser humano e o mundo de uma forma diferente. Então, eu vou falar, claro, qual é essa forma diferente, né? Vamos ver isso nos próximos slides. Qual é essa mudança conceitual de pensamento da Idade Média para a Idade Moderna? Então, a partir do século XV, né, ou seja, depois aí do ano 1600, uma série de transformações vão acontecer nas sociedades europeias, ok? Bom, vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu acredito que vocês vão ter alguma pergunta para me fazer, né? Mas vamos lá. Olha, quando nós estávamos na Idade Média, nós tínhamos o feudalismo. O que era o feudalismo? O feudalismo, você tinha os feudos, não é? E o feudo era uma grande propriedade rural. O feudo era como uma fazenda. E as pessoas lá na fazenda, elas criavam gado, elas plantavam, e as pessoas não tinham vaidade. Por quê? Você trabalhava para subsistir. O que significa? Significa que você trabalhava para você mesmo. É isso que você entendeu. Você trabalhava para você e para a sua família. Então, você tinha ali o seu gadinho, então você tirava o leite da vaquinha, não é? Fazia um queijo, pegava o trigo, fazia pão. Ou seja, você trabalhava somente para a sua família. Não tinha essa coisa de acumular riqueza. O pessoal andava com uma calça rasgada e remendava, não tinha um luxo, né? Depois vai surgir o capitalismo. Quando surge o capitalismo, aí as pessoas começam a querer fazer o comércio, comprar e vender, começam a surgir coisas bacanas, roupas diferentes, começam a surgir conforto, surge sofá, né? Camas mais modernas, novas formas de arquitetura, de engenharia, ou seja, começa a surgir uma forma diferente de querer as coisas. Então, assim vai surgindo o capitalismo e o desejo de acumular capital, ou seja, o desejo de enriquecer. Bom, com isso, vão surgir também os chamados estados nacionais. Porque até então você tinha o feudo. Eu não falei para vocês que o feudo era uma fazenda? Então, tudo eram fazendas. E aí, o senhor feudal mandava no seu feudo, né? O fazendeiro mandava na sua fazenda, fazia as regras e tudo mais. Começou a criar o que, então? Os estados nacionais. Aí começou a instaurar o governo. E o governo daria as regras para todas as pessoas, inclusive para os senhores feudais. O que mais que aconteceu? O movimento da reforma. Reforma do quê? A reforma religiosa protestante. Isso foi uma coisa fundamental que aconteceu, porque a Igreja Católica Romana era a única igreja cristã da época. Então a igreja mandava e desmandava. Quando surgiu a reforma protestante, então caiu essa hegemonia da igreja. Ou seja, a igreja enfraqueceu, ela perdeu poder político, ou seja, perdeu o poder de influenciar toda aquela galera da época. E vocês sabem que a igreja, ela dizia, por exemplo, que a Terra era quadrada, não é? Não se preocupava com a ciência, porque dizia que Jesus tudo curaria, né, as enfermidades, que Deus nos provê as nossas necessidades. E com essa queda
da hegemonia da Igreja Católica, né, com a queda do poder da Igreja Católica, os cientistas começaram a desenvolver várias invenções, como, por exemplo, a bússola. Desenvolveram a bússola para as navegações. Se ia fazer as navegações, os navios teriam que ser melhores equipados, não é? Que mais? Vão surgindo aí outros inventos, como, por exemplo, o uso da pólvora. Isso mesmo, a pólvora. Então, aí são criadas, por exemplo, as armas de fogo, que até então não existiam, não é? E também o quê? Fazer medicamentos. E a invenção da imprensa. Essa foi uma das grandes invenções da época, porque através da imprensa você conseguia divulgar bastante informação. Através da imprensa você fazia o jornal. Então, o jornal era uma forma rápida de você divulgar as informações nessa época. E nós vemos aqui uma grande mudança de pensamento. A mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Ou seja, pessoas aqui na Idade Média, elas pensavam o seguinte: olha, Deus é tudo para nós. Deus nos dá tudo, Deus nos dá a vida, Deus nos tira a vida. Então, tudo é Deus. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer pensando em Deus. No entanto, o antropocentrismo, ele retoma aquele conceito bíblico do livro do Gênesis. O livro do Gênesis diz o quê? O homem é imagem e semelhança de Deus. Ora, se o homem é imagem e semelhança de Deus, então, se Deus é sabedoria, o homem também tem sabedoria. Não tanto quanto Deus, claro, mas tem sabedoria. Deus é criador, então o homem também é capaz de criar. Deus é o perfeito bem, a perfeita bondade. O homem também é capaz de ser bom. Ué, então, se o homem é capaz de ser bom pela própria virtude, ele não precisa de um padre, de um bispo, que fale para ele o que é bom e o que é mal. Eu posso conseguir deduzir o que é bem e o que é mal. Ou seja, posso eu mesmo criar as leis. Não preciso depender das leis da igreja. Posso criar as leis boas e as leis más. Assim, a ética, não é? Então, o antropocentrismo, vocês percebem que ele valoriza o ser humano. E o teocentrismo valoriza Deus. E o homem como sendo subordinado a Deus, através da igreja. Por quê? Porque a igreja recebe o poder de Deus. Né? Então, a palavra teocentrismo, teos, né, a palavra que vem do grego, teos, significa Deus. Centrismo, centro, ou seja, Deus é o centro do pensamento humano. Aqui o antropocentrismo, antropos, também é uma palavra grega aí, ó. Antropos significa homem, e centrismo, ou seja, o homem é o centro das atenções. Ou seja, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, ele é das características do próprio Deus. E Deus já faz isso de propósito, que é para que o homem crie a ciência, a tecnologia, a ética, a política, a estética e até mesmo a teologia. O homem é capaz de conhecer Deus através do uso da razão. Então, você vê aí uma grande mudança, né, de pensamento, como diz aqui no slide. Bom, sobre esse slide, esse aqui é o maior dos slides, tá? Os outros vão ser aí menores de conteúdo. Mas sobre esse slide, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não, por enquanto? Bom, vamos lá então, não é? Bom, o renascimento, então, o que é renascimento? Renascer, ou seja, nascer de novo. Nesse sentido, vamos valorizar novamente o homem e a natureza. Por que valorizar novamente? Porque na antiguidade, os filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles já valorizavam o homem, pois é, só que depois da Idade Média, é o que eu falei para vocês, na Idade Média, o conhecimento
ensinamento ficou nas mãos da Igreja Católica Romana, que era a única igreja cristã da época. E a igreja valorizou o teocentrismo. Então, o Renascimento é um movimento que faz renascer essa valorização do ser humano e também da natureza. E nós temos aqui alguns dos principais valores humanistas, que são o quê? A razão e a liberdade, tá? Ou seja, nós, seres humanos, somos livres para pensar da forma que quisermos, desde que sejamos guiados aí pelo bom uso da razão. Não adianta usar a razão de qualquer jeito, né? Você vê que os nossos políticos atuais aí, eles usam a razão em benefício próprio, para criar aí falcatruas, para falar mentiras, né? Eles têm até essa liberdade, mas é o mau uso da liberdade e o mau uso da razão. Nós devemos utilizar a razão e a liberdade que possuímos para o bem de todos. E, nesse sentido, usando a nossa razão, nós conseguimos prever o que vai acontecer. Não é verdade isso? Olha, hoje nós conseguimos prever o tempo. E se nós conseguimos prever o tempo, nós podemos saber se amanhã vai ter tempo bom, se amanhã vai chover. Então, nós podemos prover as nossas necessidades. Vamos supor, se amanhã você consegue prever que vai chover, para amanhã você precisa prover um guarda-chuva. Senão, não adiantou você prever, não é? É necessário prover. Daí também surgem o quê? As vacinas. Se você consegue prever a gripe, o ano que vem você vai tomar uma vacina para a gripe. Não é? Então, assim surge, né, entre os valores humanistas, a razão e a liberdade, com o objetivo de prever para prover. Ok? Por enquanto aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu algum aspecto? Fiquem com aonde? Por enquanto está tranquilo? Vamos lá então, hein? Olha, o renascimento, ele não significa um abandono do cristianismo. Não quer dizer... Tem um aí que tá na zoada lascada aí, professor. Oi? Tem um aí que tá fazendo muita zoada, tá cortando demais. Eu acho que é porque alguém deve estar com o microfone ligado. Eu vou pedir para quem estiver com o microfone ligado para desligar aí para nós, tá? Está dando um eco mesmo. Para eu perceber aqui que está dando um eco. Tá? Quem estiver, deixa eu ver aqui, ó, se dá para eu visualizar. Deve ter alguém, talvez, com o... Vamos ver aqui, ó. Isso, quem estiver aí com o microfone ativado, ó, vou pedir aí a gentileza de desativar, tá? Pronto, agora acho que melhorou, né? Melhorou. Agora sim, agora vai. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Muito bem. Então, veja só, né? Como eu dizia, o Renascimento não fez com que as pessoas ficassem, né? Com que ficasse todo mundo ateu, não, viu? Os renascentistas, eles gostavam também da religião, eles gostavam, né, da natureza, gostavam de saber sobre Deus, mas valorizavam uma teologia, ou seja, um estudo racional sobre Deus, e não a aceitação daquilo que os padres e bispos falavam, não é? Por isso que surgiu a reforma religiosa protestante, como eu comentei. E esse traço aqui unificador do Renascimento é justamente o humanismo. E para expressar bem esse humanismo, vamos ler aqui um pouquinho do que fala Shakespeare. Olha só o que o Shakespeare fala sobre o ser humano. Que obra-prima é o homem, como é nobre em sua razão, que capacidade infinita! Como é preciso e bem feito em forma e movimento! Um anjo na ação, um Deus no entendimento, paradigma dos animais, maravilha no mundo.
Olha só que exaltação aí de Shakespeare ao ser humano, não é? Ou seja, é aquela visão que eu falei para vocês. Então, no livro do Gênesis, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o homem, ele tem uma capacidade infinita de realizações. Tanto é que é só olhar ao redor e ver quantas coisas o ser humano criou, não é? O avião, a internet, as vacinas, as formas de prever tempestades, terremotos e até tsunamis, não é? Então, a tecnologia aí cada vez mais está presente no nosso dia a dia. Bom, nós temos aí mais alguns nomes famosos do Renascimento. Então, nós temos aqui nas artes, né, pintores, escultores, nós temos aí Michelangelo e Rafael, tá? Na literatura, provavelmente vocês devem ter estudado na literatura portuguesa Camões, né? Na literatura, aqui também nós temos Shakespeare, Miguel de Cervantes, né? Shakespeare em inglês, Miguel de Cervantes espanhol, temos Thomas More, temos também Dante, que até escreveu a Divina Comédia, tá? E Erasmo de Roterdã. Então, na literatura aí, nós temos esses principais escritores e aqui na escultura e na pintura, Michelangelo e Rafael, ok? Bom, está tudo muito bonito, não é mesmo? Pois é, mas toda essa beleza estava ameaçada, viu? Porque vocês lembram que eu falei que a Igreja Católica Romana, ela ficou no pé dos cientistas e não aceitava bem essa questão da ciência. E a Igreja fez um cânon, ela fez uma lista, ela fez um índex. O que é índex? Índex é o nome dado a uma lista de livros proibidos. Se o cristão lesse esse livro proibido, iria para o inferno. Poderia ser punido também pela própria igreja no chamado Tribunal da Inquisição, né? Os tribunais de Inquisição, eles serviam para tratar, para julgar heresias. Mas o que é uma heresia? Olha, heresia é você falar alguma coisa que seja contra a igreja. Então, a igreja procura, né, vamos dizer assim, seguir os mandamentos de Deus. Ou seja, a igreja representa Deus na terra. Se a igreja representa Deus na terra, a igreja representa a vontade do próprio Deus, quando você vai contra a igreja, você vai contra o próprio Deus. Isso é uma heresia. E a igreja, nessa época, dizia o quê, por exemplo? Dizia que se você nasceu pobre, é porque Deus quis que você fosse pobre. Porque se Deus quisesse que você fosse rico, te levaria a nascer em uma família rica. Então, as pessoas acreditavam na igreja, acreditavam nos pensamentos da igreja. A igreja dizia que havia o poder político, não é? Então, se você fosse contrário ao poder político, você seria um herege e sofreria julgamentos e punições. As punições iriam desde a chibata, né, o açoite, né, como era chamado na época, né, o açoite, até deitar em camas de pregos e ser prensado nos pregos, não é? E até mesmo a pena de morte. A pena de morte mais comum nessa época era queimado, era morrer queimado, tá? Então, nesse sentido, aí haviam os tribunais de inquisição com o objetivo de julgar as heresias, aquilo que a igreja considerava aí uma heresia. Bom, por enquanto aqui, vocês entenderam? Querem me fazer alguma pergunta? Quem quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone,
Por enquanto, não? Vamos continuar, então, aqui, olha. Então, nós temos como exemplo, né, dessas pessoas que foram aí perseguidas, que foram censuradas pela igreja, nós temos um cientista chamado Giordano Bruno, né? Giordano Bruno, ele defendia o quê? Que o Sol estava no centro do universo e não a Terra, porque a Igreja Romana defendia essa posição de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol giraria, né, em torno do Sol, em torno da Terra, tá? O Sol giraria em torno da Terra. E Giordano Bruno já disse, não é isso está errado. Nicolau Copérnico também acabou fazendo uma demonstração de que o Sol está no centro do universo, não é? E depois ainda, Galileu Galilei provou, através do uso do telescópio, provou que realmente o Sol estava no centro do universo e não a Terra, ok? Bom, então nós temos aqui também, na ética, na educação e na política, alguns filósofos que se destacaram, né? Na França, o chamado Michel de Montaigne, e também na política, Nicolau Maquiavel, dando as regras aí de como deveria ser a política, falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Na verdade, Maquiavel falou muito sobre política, né? E Michel de Montaigne falou muito sobre educação. Inclusive, o modelo que nós temos aí de educação é muito baseado no modelo proposto por Michel de Montaigne e que influenciou aí toda a Europa e nós que fomos colonizados aí pelos europeus, né, pelos portugueses, trazemos uma grande influência na nossa educação, ok? Bom, antes de fazermos a nossa revisão e finalizar essa teleaula, alguém ainda gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, vamos lá então, né? Se liga aí que é hora da revisão, hein? Olha, nós vimos aqui nessa teleaula que a realidade fundamental das coisas, ela é obtida ao redescobrir, na verdade, as leis que regem os fenômenos naturais. Ou seja, prever para prover. Então, isso é muito importante que fique bem gravado aí na sua mente, viu? A realidade fundamental de tudo que existe está contida na ciência. A ciência pode nos dar aí a verdade de todas as coisas e pode nos ajudar a prever fenômenos da natureza, como, por exemplo, terremotos, raios, tempestades, não é? Até mesmo prever epidemias como essa que estamos passando agora e também fazer as doenças e preveni-las, ok? Bom, quando é que o homem vai encontrar o seu lugar no universo, hein? Quando ele se dedicar à ética, à política, à ciência, à medicina, ou seja, quando valorizarmos o ser humano em todas as esferas. E olha, para os humanistas, valorizar o ser humano significa valorizar o próprio Deus. É isso mesmo, porque eles não eram ateus, hein? Quem acha aí que os renascentistas, os racionalistas eram ateus, que filosofia é coisa de ateu? Não é não. Só que Deus nos deu todas as capacidades para que nós mesmos consigamos criar uma política decente, baseada na ética, no bem comum, criar a medicina, desenvolver medicamentos. E as bases do conhecimento seguro, quais seriam então, hein? Como saber quem está com a verdade? É necessário estudar. Pois é, precisamos investigar os problemas do mundo, ter um espírito de observação. Então, você recebeu uma notícia aí no celular, você já deve pensar, puxa, será que essa notícia não é um fake news? Vou fazer uma pesquisa na internet. Hoje é muito fácil, né? Nós temos a internet aí com um clique, não é verdade? Então é mais fácil de fazer essa observação, dedicar tempo à pesquisa,
abrir a mente, não fechar a mente. Tem gente que fecha a mente, que fala, não, eu sempre pensei assim, não, eu nunca vou mudar. Olha, cuidado com isso, hein? Esteja com a mente aberta, conheça, estude, pesquise, nunca haja, né, de acordo com o senso comum, mas buscando sempre a verdade. Afinal, Deus, existe aqui a visão de Deus imanente e a visão do Deus transcendente. Os renascentistas acreditam em um Deus imanente, ou seja, aquele Deus que se manifesta através do próprio ser humano. Deus está com o ser humano e, como o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, ele herda as suas próprias características, como a racionalidade, a criatividade, a ética, não é? Que significa a capacidade de fazer o bem incondicionalmente. Ou seja, Deus se manifesta no próprio intelecto e no correto uso da razão. Bom, deixa eu voltar aqui para vocês, deixa eu ver o rostinho aqui de todos, né? Se estão aí animados, vamos ver aí. E aí, como é que vocês estão aí? Está tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Deixa eu abrir aqui o microfone da Renilda, que acho que ela quer falar alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Renilda, você precisa abrir o seu microfone ali, ó. Você clicando no seu rosto aí, Renilda, você vai ver. Na tela. Manda ela clicar na tela. Clicar na tela ali, ó. Ah, acho que ela saiu. Acabou clicando, acho que errado, né? Bom, mas tudo bem. Por enquanto aí, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Podem ativar os microfones agora aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Vi algumas pessoas aí com papel e caneta, fazendo anotações. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Não? Professor, Oi. não dá para fazer pergunta, não. Eu falando, se não eu não decoro nada. Então, só ouvindo mesmo. Certo. Não, mas olha, deixa eu te dar uma dica então, porque assim, olha, decorar as coisas não é muito bom não, viu? Decorar não é bom. O bom é justamente ir absorvendo, né, esse conhecimento e fazer com Não, mas que é outra coisa para decorar. Oi? Outra coisa. Essa cachorra tá mordendo meu pé, professor. Ah, o Tanta cachorro. coisa para decorar. Cachorro, eu adoro cachorro também. Eu tenho aqui a minha cachorrinha também. Aqui o tamanho dela. Ah, Tá mordendo olha meu... aí, ó. Oh, que bênção. E Ela ali, tem 2 meses. Ela tem 4 meses. É Yorkshire. E ali é sua filha? Hã? E ali é A sua minha filha? filha. Oi, tudo Opa, bem? e aí, tudo bem? Sou É você que professora ajuda. também, viu? Parabéns. Vocês estão, ó. São Gostou da guerreiros. aula aí? Que bom, hein? Você já terminou o estudo? Eu me formei em pedagogia, mas eu trabalho com crianças, com socioeducativas, com crianças vulneráveis. Olha só, é difícil isso, hein? Você tem uma boa Um vocação, pouquinho. hein? Parabéns aí pela bela vocação. E parabéns pelo cachorrinho aí também, hein? Esse é o pai, é super ciumento. Obrigada, professor. Boa noite. Imagina, uma ótima noite. E aí, alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta ou podemos encerrar? Bom, podemos encerrar então, né? E aí, qualquer coisa, claro, podem mandar as perguntas ali no WhatsApp, né? Na sala ali da turma. E também, então, vou ver aí se na sexta-feira a gente vai fazer um plantão de dúvidas, aí eu entro aqui online também só para tirar as dúvidas. Lembrando que as atividades, então, elas já estão postadas, né? Deixa eu mostrar aqui novamente para vocês. Então, vamos lá, né? Então, as atividades já estão aqui postadas, tudo direitinho, ó, pode ir lá em atividades, né? Nós temos aí, então, o livro didático, temos aí também
aqui a aula, né? Então, os slides estão em PDF. Por que em PDF? Porque tem muitos alunos Ninguém precisa alterar, né, professor? PowerPoint, tá? Então, eu postei os slides em PDF. Então, são os mesmos os slides que eu utilizei, tá bom? Eles estão disponíveis. O que mais? Aqui nós temos também uma videoaula. Essa videoaula é uma videoaula de história, tá? Mas ela é muito interessante para que vocês tenham esse contexto histórico. Vocês devem ter percebido que hoje eu dei aí um bom contexto histórico sobre a Idade Média e tudo mais. Se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão aprender muito mais. Então, fica a dica aí também para a Renilda, está pedindo uma dica também. Né? Esse vídeo aqui ele é muito bom, tá? Pode assistir aí também depois, né? Que é um vídeo que vai te ajudar a ter esse contexto histórico. E temos aqui também a atividade. Olha aí, clicou aqui, já abre aqui as 3 perguntinhas, não é? Algumas perguntas aqui são um pouco mais pessoais, mas é claro que você vai também falar sobre o conceito que foi trabalhado, tá bom? Bom, então, por enquanto, ninguém tem nenhuma dúvida, tá tudo tranquilo. Nós vamos fazer algum trabalho com essa aula de hoje ou é só para a gente ficar? Isso, aqui tem, então, esse formulário, né? São apenas 3 perguntinhas, tá? Sim. Todas as aulas nós vamos fazer assim. É uma aula através do Meet, né? Que é isso que fizemos. Uma aula através do Meet. E a segunda aula, porque nós temos 2 aulas por semana. A segunda aula, em 45 minutos, você consegue preencher aqui esse formulário, tá? Tá tudo aqui no Meet. A hora que você clica, ó, ele abre aqui essa tela, aí você clica em enviar. A hora que você clica em enviar, eu vou receber aqui, ó. Eu recebo os trabalhos da turma por aqui. E aí eu consigo, né, eu visualizo aqui quem já fez, olha aí que maravilha, né? E consigo, então, aplicar aí a nota. A nota vai ser composta, alguns trabalhos valendo 10 pontos, outros valendo 4, outros valendo 6, tá bom? Vou procurar os trabalhos que tinha aí, os anteriores, que eu não fiz, porque eu não tinha encontrado, nem tinha conseguido entrar, entendeu? Ah, sim, mas ó, tá tudo aqui. Você entrando aqui nas atividades, ó, você vai ver a aula 1, né? Ideologia e alienação, e tem aqui, ó, slides, né? A aula, tem aqui a aula Meet, ó, que você pode assistir. Então, né, amanhã cedo eu faço uma pequena edição aqui no vídeo e eu disponibilizo essa aula também, tá?